Olá, boa tarde a todos. Aqui, plenário da Câmara Municipal de Cubatão, de onde nós estamos falando. E dentro de instantes, os senhores irão acompanhar a 29ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. Na ordem do dia, um projeto de lei. É o que os senhores acompanham a partir de agora. O único item da pauta é o projeto de número 48/2021, de autoria do vereador Rodrigo Alemão, que declara de utilidade pública a entidade que menciona e dá outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 3 de setembro de 2021 e está em segunda discussão. Portanto, um projeto de lei será analisado, discutido e votado pelos vereadores nesta Casa de Leis. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, YouTube e também Facebook, ou então pelo canal 48.2 digital ou NET canal 9, os senhores terão a oportunidade de acompanhar esta transmissão ao vivo que começa em instantes. Até já! Havendo número legal, em nome de Deus da lei, declaro aberto o trabalho da presente sessão. Essa presidência solicita 1 minuto de silêncio em memória das vítimas do Covid-19 e da Lucidalva de Souza. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento que versa sobre formação de comissão especial de vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Topete. Fica a ausência do vereador Wilson Pio por motivo de saúde. Ausência justificada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tinho. Justificar a ausência do vereador Alan Matias. Ausência justificada. Senhor presidente, nobres vereadores, o Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, CREF 4 São Paulo, órgão representativo dos profissionais de educação física do Estado de São Paulo, formado por mais de 150 mil registros, tem por objetivo garantir à sociedade o direito de ser atendida por profissionais de educação física, com o objetivo de reconhecimento público para os profissionais que atuam na área. O CREF institui, por meio da resolução número 097/2017, a comemoração do Dia do Profissional de Educação Física, destinado a reconhecer os profissionais de educação física inscritos neste Conselho. O Dia do Profissional de Educação Física é comemorado no dia 1º de setembro e as homenagens ocorrem em diversos municípios, por meio de sessão solene nas câmaras municipais
e são de responsabilidade do Conselho Regional de Educação Física, não havendo ônus para o município. Para a escolha dos profissionais é realizada uma comissão formada por vereadores e membros do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Faço o exposto, requer observadas as formalidades regimentais, após ouvido o doutor plenário, a formação de comissão especial de vereadores composta por 3 membros para, no prazo de 60 dias, organizar ato solene em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física, no qual cada bancada homenageará uma pessoa ligada ao segmento do profissional de educação física, a ser realizado no plenário desta casa, no mês de setembro do corrente ano. Requeiro, outro sim, autorização para concessão de adiantamento para fazer frente às despesas com organização do evento, caso necessário. Sala Dona Helena Melete Cunha, 16 de agosto de 2022. Rodrigo Ramos Soares, Rodrigo Alemão, vereador do PSDB. Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação. Palavra, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres pares, é um requerimento de comissão especial de vereadores para a realização de um ato solene aqui na casa, no qual já realizamos, salvo engano, em 2019, onde as bancadas de vereadores homenagearam profissionais da educação física devidamente registrados na cidade, onde fazem um trabalho exemplar. E só para reiterar que esse evento não tem qualquer tipo de despesa para a Câmara Municipal, é arcado todo pelo Conselho de Educação Física, né, onde fazem as homenagens, inclusive, onde a Câmara somente vai utilizar, ceder o espaço, e nós também com o direito de fazer a indicação do profissional desse segmento. Então, só para deixar claro, reiterar aqui o apoio de Vossas Excelências para a aprovação desse requerimento e que possamos realizar um bonito ato solene em setembro. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento que versa sobre prorrogação de comissão especial de vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores, tendo em vista o vencimento do prazo da Comissão Especial de Vereadores nomeada pela Resolução número 3013/2022, para apurar a falta de profissionais nos setores de urgência e emergência na rede de saúde de Cubatão, sem que os objetivos da mesma tenham sido plenamente alcançados, é que requeram observadas as formalidades regimentais e, ouvido o doutor plenário, a prorrogação por mais 60 dias da presente Comissão Especial de Vereadores. Sala Dona Helena Melete Cunha, 16 de agosto de 2022. Alessandro Donizete de Oliveira, vereador. Conforme disposto no inciso 8º do artigo 184 do Regimento Interno, não cabe discussão e declaração de voto. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Alessandro Donizete de Oliveira. Alessandro, reforma total do bloco cultural com a implantação do sistema eficiente de drenagem de águas pluviais, disponibilização urgente de profissionais de saúde, a Caixa de Previdência para a realização de perícias médicas enquanto durar o impedimento do profissional titular, troca de lâmpadas piscantes na Avenida Tancredo Neves, sentido Jardim Casqueiro, manutenção no leito carroçável na rotatória das confluências das ruas Santos, Belamino do Amaral e Armando Salles de Oliveira, no Jardim São Francisco. Manutenção do leito carroçável da rua Armando Salles de Oliveira, próximo ao cruzamento com a rua Manuel Jorge, no centro. Manutenção na calçada que dá acesso à entrada do Hospital Municipal de Cubatão. Expedição de decreto para cumprir a decisão do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural em Cubatão, com DEPAC para o tombamento da passarela de ferro da Estação das Artes, processo número 3472/2020. Manutenção da iluminação de via pública na rua 1º de Maio, esquina com a Avenida 9 de Abril. Limpeza na área dos dutos na Vila São José. Caminhos. Do vereador Wilson Pio dos Reis, Wilson Pio, instalação de refletor na frente da Unidade Básica de Saúde do Jardim Casqueiro, substituição das lâmpadas de vapor de sódio amarela por LED em toda a extensão da rua Francisco de Assis, na Vila São José.
Instalação de iluminação no poste da Praça da Independência, do lado oposto ao cantinho dos aposentados no Jardim Casqueiro. Criação da alça de acesso e saída na interligação da rodovia Anchieta para a rodovia dos imigrantes para os bairros Bolsão 7 e Parque São Luís. Camis. Do vereador Guilherme dos Santos Malaquias. Guilherme do Salão. Instalação de iluminação pública na rua Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, próximo ao número 587, na Vila Nova. Manutenção no leito carroçável da Avenida Nossa Senhora da Lapa, ao lado da Escola Lincoln Feliciano, na Vila Nova. Manutenção da boca de visita do cruzamento entre a rua José de Pinho e João Maria Catarino, na Ilha Caraguatá. Informações sobre a lista de espera para vagas de creches, escolas e para o transporte escolar no município. E pintura da rampa de acessibilidade na rua Foi de Fará, em frente à Unidade Municipal de Ensino Professora Marta Magali da Silva Madeira, na Ilha Caraguatá. Camis. Do vereador Marcos Roberto Silva Tinho, troca de lâmpada queimada e pintura em toda a Praça Afonso Schmidt, na Vila Couto. Reparo de bueiro na rua Arthur Bernardes, número 783, no bairro Parque Fernando Jorge. Manutenção no leito carroçável na rua Arthur Bernardes, número 760, no Parque Fernando Jorge. Retirada da árvore da rua Domingos Costa, na Vila Couto. Instalação dos bancos de madeira nos brinquedos e a pintura em geral na Praça do Campo de Futebol Unidos Parque Fernando Jorge, situado na Avenida Tiradentes, número 100. Camis. Do vereador Joemerson Alves de Souza, Cléber do Cavaco. Aumento da frota de ônibus da Expresso Fênix Viação Limitada, linha 7, Vila dos Pescadores, Cemitério. Camis. Do vereador Rodrigo Ramos Soares Rodrigo Alemão. Melhoria na iluminação das quadras de esporte localizada no Parque Anilinas. Manutenção em toda a extensão da calçada da rua Antônio Augusto Bastos, no Parque São Jorge. E poda da árvore de frente ao número 19, na rua Manuel de Oliveira Ramos, na Ilha Caraguatá. Camis. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Conceda a palavra ao vereador Alessandro Donizete de Oliveira para continuar a apresentação de seus trabalhos. Wilson Pio, e depois tu. Alessandro, Wilson Pio e você. A preocupação com o bem-estar animal hoje ganhou grande apoio popular, tornou uma pauta importante, além de uma bandeira empunhada de boa parte da população. Entretanto, mais de 3 anos após a edição da lei, pouco se avançou no município acerca do tema de bem-estar animal, completamente esquecida pelo Poder Público Executivo, que se limita a manter o serviço de controle de zoonose. Obviamente, em nenhum município deste país o Poder Executivo deixa de manter tal serviço, que, no entanto, é focado no bem-estar dos animais, mas é evitar a proliferação de doenças como foco da saúde pública. O que seria necessário que a criação de um setor específico e a inclusão dentro das atribuições da Secretaria. Dessa forma, requer observada a formalidade regimentada pelo vídeo do plenário, expedição do poder, para essa Casa de Lei, qual setor do departamento e secretaria responsável pelo desenvolvimento e execução de políticas visando a proteção do bem-estar animal e quais os recursos alocados dentro do orçamento municipal para tanto e nas suas existências que sejam tomadas providências e orçamentárias nesse sentido. Sala Dona Melete Cunha, 9 de agosto de 2022, Alessandro Oliveira Pérez. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Cossados. É possível pedir a releitura pelo primeiro secretário, por gentileza? Vamos lá. Releitura, por favor, primeiro secretário. 1,90 m. Da direita, 1,90 m. Senhor presidente, nobres vereadores, a preocupação com o bem-estar animal hoje ganhou grande apelo popular e se tornou uma pauta importante, além de uma bandeira empunhada por parte da população. A legislação sobre o assunto também vem evoluindo rapidamente e, além das legislações federais e estaduais, o nosso município também tem o seu diploma sobre a proteção e bem-estar dos animais, que se trata da Lei Municipal número 9.998, de 31 de maio de 2019.
Entretanto, mais de 3 anos após a edição da lei, pouco se avançou no município acerca do tema, tendo sido a questão do bem-estar animal completamente esquecida pelo Poder Executivo, que se limita a manter um serviço de controle de zoonoses. Obviamente, em nenhum município deste país o Poder Executivo deixa manter tal serviço, que, no entanto, não é focado no bem-estar dos animais, mas evitar a proliferação de doenças com foco na saúde pública. O que seria necessário seria a criação de um setor específico ou a inclusão dentro das atribuições de alguma secretaria, que poderia ser de meio ambiente ou outra a critério do Executivo, voltado ao desenvolvimento e execução de políticas públicas visando a proteção e bem-estar dos animais, que envolva programas de vacinação, castração, saúde preventiva, serviço de urgência e emergência, cadastro e apoio de cuidadores de desenvolvimento, de campanhas educativas e outras medidas que cuidem de atingir o objetivo preconizado na legislação pertinente. Desta forma, requer observadas as formalidades regimentais, após ouvido do doutor plenário, a expedição de ofício ao Poder Executivo para informe a esta Casa de Leis qual setor, departamento ou secretaria responsável pelo desenvolvimento e execução de políticas visando a proteção e bem-estar dos animais e quais os recursos alocados dentro do orçamento municipal para tanto, e nas suas inexistências que sejam tomadas providências legislativas e orçamentárias nesse sentido. Sala Dona Helena Melete Cunha, 9 de agosto de 2022, Alessandro Oliveira, vereador do PL. Em discussão? A palavra, presidente. Com a palavra, vereador Alessandro. Senhor presidente, nós vereadores, recentemente eu vi uma publicação do secretário e do diretor, a qual é até veterinário, em relação a maus tratos de um animal. Parabéns para os dois, mas esse animal era um animal visível, as pessoas passavam, entendiam que aquele animal estava sofrendo maltrato. Ok, parabéns pela atitude. Um animal visível. E os invisíveis? Quem são os animais invisíveis? Os cães e gatos que ninguém vê. São os que estão hoje lá no canil, atrás ali das zoonoses, a qual eu tive a oportunidade de alguns vereadores ir comigo e visitar lá e ver como é mantido, como é feita a manutenção daqueles animais. Esforço único e exclusivo dos trabalhadores que lá trabalham. A manutenção daqueles animais, material de higiene, a qual é limpo o lugar que os animais habitam, trazem do bolso, em vaquinha eles compram. Não tem planejamento, não tem organização. Agora, eu entendo algumas questões, mas faltou interesse, isso é fato, por parte do gestor, de olhar para essa causa. Precisa existir, primeiramente, para dar condições àqueles animais, primeiro vontade política, né? Preocupação com aqueles animais, mas precisa existir uma política para que tenha condições aqueles animais serem bem atendidos. Precisa ter uma secretaria específica para isso. Porque aqui é um jogo de empurra. Alguns falam que é meio ambiente, outros falam que é saúde, e no meio disso tudo, os cães e gatos que estão abrigados ali sofrem. Eu chamei recentemente, numa comissão que nós montamos aqui, o secretário de Saúde, o secretário de Meio Ambiente e também a doutora Renata, do gabinete do prefeito. Eles não vieram, mas eu entendi por que não vieram. No dia em que a Polícia Federal esteve na cidade, eu imaginei que não fosse por isso, mas a gente volta a chamar para a gente discutir e criar. Quero ajudar a desenvolver uma política para que tenha a responsabilidade de dar condições para esses animais. Cara. Meio ambiente ou saúde? Não sei. Aí, às vezes, fica aquela coisa de que, pô, não tem esse atendimento. Ah, mas eu não posso tirar do dinheiro da saúde. Ah, então tira da onde? Né? Por onde compra-se os materiais? Por onde compra a ração daqueles animais? Da onde é tirado? Qual é a secretaria específica?
Né? Então, não posso comprar. Tá, enquanto isso, fica fazendo joguinho assim, compra aqui, agora dá, agora não dá. Então, esse vereador quer simplesmente que o poder público, no caso, o prefeito municipal, crie uma política e para que não tenha justificativa para não dar condições para aqueles animais. E a gente pede também para que aqueles animais, e também os externos, a gente na comissão vai tratar, de ter um serviço específico para cuidar desses. Hoje, por exemplo, se um animalzinho da rua que saiu de casa, de coleira, aí fica meio pedinho, atropelado, para onde se leva? Porque é um absurdo o valor que você paga no veterinário. E aqueles que não têm condições. E as cuidadoras que cuidam de 40, 50 e tal, que além de ralar para dar condições, como é que está? Outra coisa é a questão da saúde preventiva dos animais. As castrações, né? As vacinas. Então, é simplesmente fácil de entender, senhor presidente, que precisa criar uma secretaria, uma política dentro de uma secretaria, para que essa secretaria dê condições para aqueles animais que estão abrigados. É só isso, não é bicho de sete cabeças, é só entender que precisa ter uma secretaria específica, responsável, para dar condições. Qual? Aí nós vamos discutir. Por isso, a criação dessa comissão, chamando os atores para discutir e deliberar isso o quanto antes, não pode ficar no improviso, na chamada gambiarra, para dar condições para aqueles animais. Só isso por enquanto, presidente. Continua a discussão com a palavra, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres pares, parabenizo o vereador Alessandro, desejo sorte neste requerimento importante para a nossa cidade. Sorte essa que não tive em um pedido semelhante que realizei aqui nessa casa em 27 de julho de 2021, mais de um ano, não é? A indicação número 994/2021, em que eu vou aqui ler a ementa dela. Solicitando gestões visando ao estudos para a criação de Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, ligado à Secretaria de Meio Ambiente de Cubatão, cujo objetivo é fomentar políticas públicas visando a proteção, defesa e preservação dos animais da fauna silvestre, nativa, migratórias, domésticas e exótica local em todo o município. O departamento atuará tanto para protegê-los como no controle populacional, desenvolvendo ações que diminuam o índice de abandono. Além disso, possibilitará parcerias federais com órgãos e entidades que lidam com a causa. Ou seja, uma demanda importantíssima que vem se arrastando, e neste pedido que realizei, também aqui encaminhado ao Poder Executivo, sequer resposta obtive. E para resolver a cerne desse problema, é fundamental o desmembramento, tirar a questão da zoonose da Secretaria de Saúde, Vigilância de Saúde, e trazer a proteção de animal a um departamento específico em que, se pegar o organograma de todas as secretarias, acredito, do país, dos municípios, são todas ligadas ao meio ambiente. Então, em Cubatão, falta visão de gestão. As soluções, os encaminhamentos, as críticas construtivas nós realizamos, mas, infelizmente, do outro lado, não está na mesma velocidade que nós aqui no Legislativo. Então, desejo sorte, estou aqui à disposição também, tenho esse entendimento e parabenizo. Continua em discussão, palavra, vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de parabenizar você, vereador Alessandro, pela excelente propositura apresentada, mas, mais uma vez, estivemos em uma visita em loco, naquele canil municipal, como o senhor bem colocou. Não sabemos hoje se aquilo é na área da saúde ou meio ambiente. Pelo que foi falado para aquele grupo de vereadores que lá estavam, meio ambiente, precisa fazer a gestão. Ao mesmo tempo, nós precisamos entender, porque é muito fácil hoje colocarmos e darmos propriedade para que o secretário A, o secretário B, mas nós precisamos entender que esses secretários, muitas vezes, eles também não têm uma segunda página que eles possam virar. Até porque os materiais diariamente que são dados, as ferramentas que são dadas para que os mesmos possam trabalhar, vereador Alessandro, são limitadas. Muitas vezes o orçamento, ele cessa. Por quê? Porque falta um planejamento. Um planejamento esse que não é a falta de dinheiro do nosso município, e sim a falta de gestão de quem administra essa cidade. Até porque são indícios que são apresentados, vereador Rochinho, mensalmente, ao longo dos últimos 5 anos e meio, que trazem à tona tudo que eu estou falando no dia de hoje. É uma cidade que ela tem recursos, sobra de recursos, mas você não tem planejamento e nada que é feito. E aí você começa a ver uma cidade que sofre na área da causa animal,
na área das nossas crianças, que eu voltarei a falar sobre o PS no dia de ontem, e assim sucessivamente. Uma cidade que não se planeja é uma cidade vazia. E um povo que não participa ativamente nas suas escolhas, olha o exemplo do que nós estamos tendo no dia de hoje. E mais do que nunca, senhores vereadores, eu não poderia esquecer também de cobrá-los, até porque nós temos emendas impositivas que foram demandadas para a causa animal, e eu gostaria muito que os senhores ficassem atentos a todas essas questões, até porque a causa animal ela é um todo, não é somente a castração, é saber que quando um animal é atropelado, como o vereador Alessandro comentou e falou, deixou bem claro, que haja o atendimento também a esse animal. Hoje sabemos que quando há, infelizmente, o atropelamento de um animal, levá-lo hoje custa muito caro, levar uma clínica custa muito caro, e que Cubatão possa ter um hospital veterinário 24 horas. Por que não começar a discutir uma ação, até porque está aí. A partir do mês que vem, iremos discutir nossas emendas impositivas, e o que cabe a nós é trazer o bem-estar, não somente da causa animal, como de todos os cidadãos da cidade de Cubatão. É só, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Peço a palavra. A palavra é do Alessandro. Presidente, nós vereadores, reforçando o que o vereador Rodrigo colocou, brilhante também, de ter pensado lá atrás na intenção de dar condições àqueles animais abrigados, não posso deixar aqui de ressaltar também a importância da lei aqui aprovada do vereador Rafael Tucla, né, que bem explicativa está lá, Kleber, né, a questão do serviço de urgência emergente para os animais, né, mas, como muitas leis que aqui aprovado não foi colocado em prática nada. Então, esse requerimento é mais um que a gente tenta aqui reforçar e que o gestor tem esse olhar, né, e vamos tentar, através dessa comissão, chamando os secretários aqui, o gabinete aqui para discutir, deixar claro aqui novamente, nossa intenção é simplesmente de criar essa política, direcionar a uma secretaria para que a gente tenha maior condição de beneficiar aqueles animais que estão abrigados e os animais não abrigados ofertando um serviço de urgência e emergência e saúde preventiva para esses animais. Nada mais que isso, né? As pessoas acham que a gente quer tumultuar, e na verdade a gente quer fazer parte, quer discutir, a gente quer junto fazer com que as políticas aconteçam de fato nesse município, mas está muito difícil. Só isso, presidente. Continua em votação, palavra do Roxinho. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Alessandro, meus parabéns pelo nobre requerimento que Vossa Excelência apresenta nessa tarde, mas cabe aqui até ressaltar algumas situações, até para lembrar, como bem disse o vereador Rodrigo também, a nossa comissão permanente aqui, vereador, ela é meio ambiente, proteção e bem-estar da vida animal. Lembrando que essa comissão fez a adequação na questão de proteção e bem-estar da vida animal em 2017, se não me falha a memória, pelo ex-vereador, hoje vice-prefeito, Ivan Delbrando. Sabe por quê, vereador Alessandro? Justamente para não perdermos, para viabilizar a questão de um canil. Sabe que canil é esse? Prometido pela CDHU. Prometido não, projeto pela revitalização lá, que tinha conclusão em 2011, né, da Serra do Mar, pessoal transferido por Rubens Lara, Imigrantes 1, Imigrantes 2. Pasmem, até hoje, nada. E me recordo que no primeiro mandato de 2013 a 2016, o atual prefeito, aqui vereador desta casa, batia no peito que iria sair esse canil. Várias visitas foram feitas, N lugares foi escolhido, mas Vossa Excelência sabe muito bem, até mesmo porque já foi nas zoonoses, visitou, e não tem canil nenhum. Somente o que temos na zoonose, porém, atendendo de forma sempre precária. Se não é os servidores, a coisa não anda. Essa é a grande realidade. E lembrando que a mudança que fizemos na comissão permanente, de que aquela época era só meio ambiente, colocando proteção e bem-estar da vida animal, foi justamente para entrarmos a nível Brasil, que todas questão de bem-estar e vida animal é do meio ambiente. Não sei por que aqui Cubatão tem essa briga
É o jogo de empurra justamente para não atender. Como também acontece aqui na situação do atendimento dos PCDs, que é aquela discussão, o profissional que tem que acompanhar nas unidades de ensino. Tu vai cobrar educação, fala que é saúde. Tu cobra saúde, fala que é educação. Então é muito mais fácil ter o problema, jogar o jogo de empurra e a coisa não anda. Mais brilhantemente o seu requerimento vem de encontro a uma necessidade, não só do nosso município, mas da região na sua totalidade, mas desejo sorte para que aconteça algo positivo nessa questão. É só, senhor presidente. Continue em votação com a palavra, vereador Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, somente para dar um parecer referente, vereador Alessandro, a noite de ontem, até sei que o senhor também esteve lá presente, em loco, assim como o vereador Guilherme do Salão também, na questão do PS infantil, porta de entrada lá, a situação caótica que se encontrou na noite de ontem. Infelizmente, a falta de 2 profissionais do município de Cubatão, são servidores públicos que, por motivos, nós não sabemos, dizem que é saúde familiares, acabaram faltando ao trabalho, ao seu posto de trabalho na data de ontem, e a colaboradora que lá estava, a médica que estava lá, gente, só para vocês terem noção, já estava pelo menos 30 horas no plantão. E ela, sim, é da terceirizada da OESC, que presta serviço, é um serviço compartilhado junto com servidores públicos municipais e com essa OESC que presta um serviço para a cidade de Cubatão. E, em dado momento, você começa a olhar o desespero que era da diretora do PS Infantil, assim como todos os técnicos que lá estavam. Por quê? Porque os mesmos estavam de mãos atadas, não tinham a quem recorrer, vereador Rochinho. Até porque não existe um cronograma de trabalho referente ao município de Cubatão. Por quê? Nós sabemos, somos sabedores, que se tivesse uma atenção respeitada, atenção básica na saúde, onde você tivesse salários de servidores públicos compatíveis com a profissão do médico, você teria um número maior de profissionais que pudessem atender a necessidade do morador de Cubatão. E hoje nós temos vários concursos que estão aí vigentes, que estiveram vigentes, que deram deserto. Por quê? Ninguém quer vir trabalhar em Cubatão para ganhar R$ 2.800 como médico. Sendo que a própria empresa terceirizada, vereador Kleber, ela chega a pagar mais de R$ 2.000 por plantão. E aí fica, muitos servidores que lá estavam, pediatras, assim como outros em outras áreas de atuação, como médicos na sua especialidade, acabaram desistindo de trabalhar na Prefeitura Municipal de Cubatão. E o que nós vimos ontem, num determinado momento, foi pedido para que o pronto-socorro fechasse as suas portas, que é uma vergonha, eu nunca vi isso na minha vida. Fecha o pronto-socorro porque não tem como dar continuidade aos atendimentos. Então, o que nós precisamos fazer, gente, antes de mais nada, entender, a cidade de Cubatão, ela passa por um processo muito difícil e por onde esse desgoverno tem passado, tem deixado esse legado. É algo que não acontece, vereador Kleber, assim como o vereador Alessandro, nós vemos uma cidade que em todos os setores que eles começam a colocar as mãos, nada vai à frente. Nós não temos uma única obra nessa cidade que consiga ter começo, meio e fim. O serviço de saúde dessa cidade é deficitário, assim como todos os outros serviços, o serviço da educação, assim como são as nossas crianças que têm necessidades especiais, como o vereador colocou, o vereador Alessandro bem colocou. Eu volto a falar, senhor presidente. Continua em votação. Peço palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Guilherme. Senhor presidente, nobres pares, participo dessa comissão junto com o vereador Alessandro, acompanhando essa situação dos animais dentro do canil ali. A gente sabe que sem a ajuda desses funcionários, ou até de alguns setores ali, Alessandro, acaba não havendo a limpeza, né? E até hoje isso. E também dos próprios funcionários que não abandonam. Passou a pandemia, como havia falado, o pessoal continuou na limpeza, né? Tem um pessoal que se dedica muito ali, vamos falar assim, se vira nos 30, né? E também a gente tem também a situação quando o animal acaba morrendo, você também não tem uma divulgação desse trabalho, né? Que a empresa faz a coleta, não tem aquela comunicação, né?
E dentro dessa situação desses gastos e tal, não se pode estar gastando porque é verba da saúde. E aí entra em conflito e quem acaba sofrendo é o pessoal ali que executa esse trabalho, que entrega dessa forma, dessa maneira, e também os animais que ali estão, que já não tem mais vaga, né? Onde o vereador Rochinho aqui bem citou, essa situação da CDHU, ou de qualquer programa habitacional, a gente tem que pensar, ter um planejamento em cima dessa situação também, que é de suma importância. Por quê? Porque a gente vê a família se deslocar do local onde ela mora ali, para estar indo para uma moradia melhor, mas você não tem um planejamento. Fez o cadastro, você tem as informações da família, checa esses animais que acompanham, que às vezes está na família ali há muito tempo. Não é a pessoa largar na rua, soltar, ou até não ter para quem doar, que é onde a gente também tem que incentivar esse programa de doação dos animais. Porque muitas das vezes não está ali doente. Ele só foi abandonado, mas aí acaba pegando uma doença na rua. Por uma questão de quê? Do dono não conseguir estar cuidando do animal ou não poder estar levando ele até o local onde ele vai residir. Onde ganha um novo lar. Então a gente vê assim, de ponta a ponta, esses descasos que a gente vê, falta desse tipo de programa, né? A acontecer milhares de vezes e quantas vezes por dia. Assim como eu recebi uma munícipe no meu gabinete há um tempo atrás, chorando porque ela não está tendo condição de estar com aquele animal naquele local, está tentando doar, arrumar alguém para a adoção do animal e ela não consegue achar. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se conta. Aprovado. Com a palavra, vereador Alessandro. Aprovado pelos vereadores de Cubatão em 11 de maio de 2021, a Comissão Especial de Vereadores nomeada pela Resolução 2.977, 17 de maio de 2021, presidida pelo vereador Rafael Souza Vilar, teve por objeto investigar possíveis irregularidades e ilegalidades cometidas pela Fundação São Francisco Xavier na prestação de serviços junto ao Hospital Municipal. A comissão teve um árduo trabalho que resultou no relatório final aprovado por unanimidade pelo plenário desta Casa de Leis, contendo várias denúncias foram encaminhadas para o Ministério Público Federal e o Estado de São Paulo, entre outros órgãos. Entre os apontamentos feitos pelo consenso, a Câmara de Vereadores, por votação unânime, solicitou a revogação da permissão do uso do bem público e a rescisão do contrato de prestação de serviço, bem como providência um novo processo de escolha, um novo formato de contratação, descartando desde já o modelo utilizado ao firmar o contrato 11 de 2017, sob pena de resistência, contratação irregular e ineficiente. No entanto, o atual contestado, o contrato 111 de 2017, tem vigência até o dia 30 de novembro de 2022, data que já se avizinha. Dessa forma, requer observar as formalidades regimentais, pois o outro plenário, expedição do comissário executivo, que informe as providências que estão sendo tomadas para a realização do novo chamamento público, caso esteja em andamento, qual será o novo formato da contratação, ou ainda existe alguma pretensão de prorrogar de alguma forma de contrato atual e, se positivo, quais condições. Requero ainda que deliberado seja dado ciência aos órgãos de imprensa que cobrem o município, o Conselho Municipal de Saúde e os demais interessados. Só no nome de Cunha, 9 de agosto de 2022, Alessandro Oliveira, vereador. De ordem, senhor presidente. De ordem, vereador Sérgio Calçados. Peço ao senhor presidente que peça a releitura ao primeiro secretário do PL apresentado. Gostaria que o primeiro secretário fizesse a releitura, por favor. Senhor presidente, nobres vereadores, aprovada pelos vereadores de Cubatão em 11 de maio de 2021, a Comissão Especial de Vereadores, nomeada pela Resolução número 2.977, de 17 de maio de 2021, presidida pelo vereador Rafael de Souza Vilar. Teve o objetivo de investigar possíveis irregularidades e ilegalidades cometidas pela Fundação São Francisco Xavier na prestação de serviços junto ao Hospital Municipal de Cubatão. A comissão teve o árduo trabalho que resultou o relatório final aprovado por unanimidade pelo plenário desta Casa de Leis, contendo várias denúncias que foram encaminhadas para o Ministério Público Federal e do Estado de São Paulo, entre vários outros órgãos, além de aprovar uma série de sugestões e reivindicações. Entre os apontamentos feitos por consenso, a Câmara de Vereadores, por votação unânime, solicitou a revogação da permissão de uso do bem público e rescisão do contrato de prestação de serviços, bem como seja providenciada
um novo processo de escolha e um novo formato de contratação, descartando desde já o modelo utilizado para firmar o contrato número 111/2017, sob pena de insistência em uma contratação irregular e eficiente. No entanto, o atual e contestado contrato número 111/2017 tem vigência até o dia 30 de novembro de 2022, data que já se avizinha. Desta forma, requer observadas as formalidades regimentais, após ouvido do plenário, a expedição de ofício ao Poder Executivo para que informe as providências que estão sendo tomadas para a realização de novo chamamento público, caso esteja em andamento, e qual será o formato da nova contratação, ou ainda, se existe alguma pretensão da prorrogação de alguma forma do contrato atual, e, se positivo, em quais condições. Requeiro ainda que o deliberado seja dado ciência aos órgãos de imprensa que cobrem o município, ao Conselho Municipal de Saúde e demais órgãos interessados. Sala Dona Helena Melete Cunha, 9 de agosto de 2022. Alessandro Oliveira, vereador do PL. Em discussão? Essa palavra, senhor presidente. A palavra é do Alessandro. Senhor presidente, nós vereadores, todo mundo está ciente que o contrato junto à fundação não vingou, não deu certo. Quem lembra aqui, discutir lá, tempos atrás, que esse contrato seria uma inovação de diminuição a cada ano de 500 mil no contrato, não deu certo. É só assumir, falar, olha, errei, né? E fazer um chamamento normal, não inventar a roda, né, como tentaram fazer. Não deu certo. Por qual motivo esse requerimento, senhor presidente? Porque dessa forma, acredito eu, que são meio que obrigados, não é essa palavra, mas são responsáveis a nos responder isso aqui, esse requerimento. Dia 30 de novembro, termina o contrato junto à fundação. E é um contrato de 5 anos, não é um contrato como outros, renovação, ano a ano. Termina agora dia 30. O que está sendo feito? O que já chegou para essa casa aqui? Hã? Nada. Ou vai querer dar um passa-moleque aqui na rapaziada aqui da casa, né? Então, a gente quer saber o esclarecimento sobre o que está sendo feito, de que forma será a nova contratação, esse novo chamamento. Nós temos exatamente 3 meses e 14 dias para terminar o contrato com essa empresa que veio prestar serviço aqui e que não deu certo. Não diminuiu 500 mil reais, o serviço é péssima qualidade, né? Não tem um aqui que consegue defender, eu tenho. Alguém que consegue defender a qualidade de serviço do hospital. Deu errado, pô. É horrível o serviço. Então, a gente aguarda aqui a resposta do Executivo em relação a esse contrato com a Fundação, o que está sendo feito, qual será a forma do novo contrato, e já era para estar nessa casa, porque faltam, como eu disse, 3 meses e 14 dias para terminar esse contrato, e eu conto nos dedos para que essa contratação, essa empresa que aqui presta serviço, suma aqui da cidade de Cubatão. Só isso, presidente. Continua em discussão, em votação. Vereadores, peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Alessandro. Senhor presidente, só deixar muito claro aqui que a gente, além de tudo, quer deixar claro ao Conselho, aos órgãos de imprensa, esse requerimento, para que seja o mais transparente possível, né, da divulgação nisso, porque nós estamos exigindo isso, né? A gente já está avisando anterior. Eu acho que o gestor, se ele tivesse responsabilidade, isso já estaria pronto, ou se não estiver pronto, faltando pouco, né, porque já teria que estar aqui isso para a gente discutir. Eu não quero que seja aquele lance de plantar dificuldade para colher facilidade, para depois não vir com essa, a gente então vai precisar fazer um emergencial. Deu no que deu, meu irmão. Né? Então a gente está alertando o Executivo em relação à possível mancada que pode ocorrer caso não apresente isso aqui para a gente. Então, estou tentando aqui remediar para que não aconteça o pior. E volto a dizer, o contrato da forma que está junto à Fundação São Francisco Xavier não deu certo. Lembra lá, 500 mil a menos. Mentira, a gente paga mais para esse hospital e a gente não tem o serviço devido nesse hospital, que um dia foi um hospital de referência. Hoje é motivo de chacota na região. E não sou eu que levo notícia ruim
da cidade para a região. É o senhor que leva. Só isso, presidente. Continua a votação com a palavra o vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente pedir desculpas, porque quando eu fiz a colocação da releitura, não é releitura de PL, sim de um requerimento lido pelo vereador Alessandro. Por outro lado, vereador Alessandro, o que nós não podemos esquecer que não somente esses contratos junto à Fundação São Francisco Xavier, mas todos os contratos da cidade de Cubatão precisam ficar às claras e precisamos ter noção daquilo que está acontecendo. Basta você entender aquele elefante branco que se transformou, aquela ciclovia da Vila Nova. Gente, é vergonhoso. É a primeira vez que eu vejo, em toda a história, acho que, da engenharia do Brasil, você fazer, Guilherme, algo como aquele bulevar em frente à Igreja São Francisco, que deveria ser feito de intertravados, tudo bonitinho, como manda o figurino, como manda os planejamentos de engenharia. Lá foi algo que foi feito com asfalto e virou uma bela pista de skate, vereador Tinho, para a molecada dar uns pulos. E no dia de chuva você tem também, só falta colocar o chafariz, porque no canteiro central você também tem água. Ali, a água à vontade, inclusive porque não há vazão de água para aquele local. E o que foi informado, não somente para esse vereador, para outros vereadores também, é que uma empresa que fez aquela parte não é a mesma empresa que irá continuar com o contrato. Meu Deus! Vamos lá. Quando uma cidade não tem planejamento, olha como que as coisas acontecem na nossa cidade. A falta de planejamento, vereador Rodrigo Alemão, é uma vergonha a forma que é feita as coisas na nossa cidade. Até porque, lá na frente, próximo à Praça do Crevim, você terá ali uma nova, uma rotatória. E vocês já viram como aquela rotatória está sendo feita, senhores? Planejamento que está sendo feito naquilo. No mínimo, eu gostaria de buscar os engenheiros da NASA, quem são os cientistas, quem é que está fazendo aquilo, porque não é possível que a nossa cidade mereça tanto desrespeito. E aí você tem problemas no contrato da saúde que não são dados visibilidade, que não são compactuados, não são mostrados à Casa Legislativa, que deveriam ser apresentados. Você tem contratos hoje de empresas que prestam serviços, que são recursos advindos do recurso do Conselho, do consórcio de prefeituras da Baixada Santista, e que você acaba não tendo a responsabilidade. Qualquer representante de uma outra cidade que vem aqui, que veja aquilo, vereador Afonsinho, ele fala, isso aqui é da NASA, os caras estão trazendo coisa de outro planeta. Nossa cidade não merece isso, senhores. Nós precisamos ser respeitados. As empresas que prestam serviços aqui são as mesmas que prestam em outras cidades. Eu não canso de falar sobre isso. Como é que podem fazer um serviço tão desigual? E, no mínimo, inoportuno. Nosso povo não merece isso. Basta vocês olharem. A vergonha... Tem 37 segundos ali. Obrigado, meu vereador. Continua em votação com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, falando em desrespeito, é bom chamar a atenção, está tramitando aqui na casa o PL 85/2022, em que fica o Poder Executivo autorizado a conceder o uso da área que especifica aí das outras providências, que é o Polo Esportivo Roberto Dick. O projeto está em trâmite aqui na casa, daqui a pouquinho vai estar concluído, ou se vence o prazo dos 45 dias, e vai vir a votação. Então, todo aquele movimento que ocorreu, é muito bom ficarem atentos, por quê? O desrespeito impera. Na audiência pública que ocorreu aqui nessa casa, foi dito em que esse projeto somente seria encaminhado para cá, com diálogo, com conversa, com transparência, e nada disso ocorreu. Eu não vi nenhuma audiência pública referente a isso. Eu não vi nenhum tipo de reunião pública referente a esse assunto. Pelo menos aqui no Legislativo. Ou foi muito segmentado para um ou outros, né? Mas conforme foi dito aqui, não ocorreu. Enviou uma vez, retirou após o movimento. A segunda vez veio com símbolo de clube dentro do projeto em trâmite aqui na casa, retirou. E enviaram novamente aqui para casa e está tramitando. Então é importante ficarmos atentos. Os segmentos que envolvem aí o esporte da cidade, porque não me traz surpresa nenhuma de logo estar sendo pautado, e a votação, cada um tem o direito de votar conforme a sua convicção. Mas, se tem uma posição contrária a esse projeto, agora é a hora de se mobilizar e movimentar novamente, porque senão depois não adianta chorar leite derramado. É só, senhor presidente.
Continua em votação. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Guilherme. Senhor presidente, nobres pares, parabenizar novamente aqui, vereador Alessandro, esse requerimento apresentado, formidável, antecipando já essa situação, porque para depois não dizer que não foi avisado e me pegou aqui de surpresa, um caos, né? Como já aconteceu aí há um tempo atrás, né? O caos dessa notícia aí da Polícia Federal rondando aí a cidade. A gente está anunciando, através desse requerimento, onde está sendo aqui discutido os contratos, né, principalmente desse, que eu acho que é maiores da nossa cidade e mais importante, que é sobre o prédio ali, a saúde, o pessoal que executa o trabalho ali na parte de atender o nosso munícipe. Então, que a gente obtenha essa resposta aí com êxito, que eles comecem a propor algo, conversar também, porque o diálogo a gente já está vendo que até hoje não existe. São projetos aí que foram pautados à época, vou salvar a saúde, e a gente está vendo cada vez mais a saúde descendo, né, em declínio, ao invés de a gente evoluir, né? Um contrato que falava que ia retirar R$500 mil por ano, tá vendo aí só adicionar, chegando aí às casa dos 5, 6 milhões, né? A gente participou aqui da CEI, conversou e teve esses diálogos. Então, um valor absurdo, muito alto, que pelo contrário, ao invés de abaixar, aumentou. Aí quando falou que não estava devendo, estava. O que estava acontecendo? Então, antecipar essa situação, né? Outra coisa, como o vereador Rodrigo aqui citou também, esse PL que está tramitando na casa, né? 85/2022, novamente do Poli, chegou aqui também sem assunto nenhum, não teve diálogo novamente, fez a audiência pública aqui, foi falado muitas coisas, e aí os questionamentos são vários ainda. 30 anos de concessão, por que é 30 anos? Não pode ser menos? Valor assinado por uma pessoa que está na CEI aqui, que a gente está acompanhando também, um engenheiro à época, né, responsável técnico, assinou, causa estranheza também. E aí, o cartódromo? É uma parte, aonde vai ficar a feira, o estacionamento para esse pessoal que estaciona ali vai ficar onde? Aí eu já fico aqui deduzindo que deve haver alguma coisa aí para frente, aí, como uma zona azul aí. Na hora de você estacionar aí pela cidade, já tem uma cobrança. Continua em votação. Obrigado, senhor presidente. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se conta. Aprovado? Palavra, vereador Alessandro. É inegável que atualmente nossa cidade carece de locais de boas condições de infraestrutura para o lazer. Atualmente, para que as pessoas voltem a frequentar o local, no Cotia Pará, a forma segura e necessária promover a manutenção de seus aterros do lixo. Dessa forma, requer observar a formalidade regimental do plenário, a expedição de ofício do Poder Executivo para promover o estudo técnico financeiro a fim de promover a manutenção do Cotia Pará, principalmente a ilha de acesso a Mirante do Cristo. Sala Menete Cunha, 9 de agosto de 2022, Alessandro Ribeira, vereador. São Jorge, senhor presidente. São Jorge, vereador Sérgio Calçado. O senhor pode pedir ao primeiro secretário a releitura do requerimento? Primeiro secretário, por favor, a releitura do requerimento. Senhor presidente, nobres vereadores, é inegável que, atualmente, nossa cidade carece de locais com boas condições de infraestrutura para o lazer. Um desses locais que recebia grande fluxo de visitantes da cidade e de fora era o Parque Cotia Pará. Atualmente, para que as pessoas voltem a frequentar o local de forma segura, é necessário promover a manutenção dos seus atrativos turísticos de lazer. Desta forma, requer observar as formalidades regimentais, após ouvido do outro plenário, a expedição de ofício ao Poder Executivo para que promova estudos técnicos financeiros a fim de promover a manutenção do Parque Cotia Pará, principalmente a trilha de acesso e o Mirante do Cristo. Sala Dona Helena Melete Cunha, 9 de agosto de 2022. Alessandro Oliveira, vereador. Em discussão? A sua palavra. A palavra é do Alessandro. Rapaz, eu sou nascido nessa cidade. Estava conversando com o irmão que mora fora do país
E ele falou assim, ó, quem sabe um dia você tenha condições de fazer com que a cidade volte a ser o que era em 1980. Ó, a gente precisava estar avançando, né? Passando, a ideia é evoluir, mas não. Esse município aqui, usar a palavra que o Guilherme disse quase agora, declínio, né? Infelizmente. Então esse requerimento tem uma única finalidade, a gente voltar a ter o horto municipal, o Cotia Pará. Quem jogou bola ali do lado ali? Né? Quem visitou os animais, aquele lago, tinha os macaquinhos, né? Os marrecos e tal. Quem subiu no Cristo Redentor, que a família ia lá fazer, Kleber do Cavaco? Piquenique lá, uma coisa magnífica. Hoje, jogado ao relento aquilo lá, coisa feia, assustadora. Então esse requerimento tem uma única e exclusiva finalidade, a gente voltar a ter um lugar para visitar, para levar nossos filhos, para levar nossos familiares, para passar uma tarde inteira lá. Então a reforma daquilo, a manutenção do Cristo, né, aquele lugar um dia já foi atrativo, hoje está esquecido. Só isso, presidente. Continua a discussão, em votação, a palavra vereador Sérgio Calçado. Senhor presidente, senhores vereadores, excelente requerimento, vereador Alessandro. Mais uma vez, a Cubatão que se apresenta no dia de hoje, realmente ela abre parênteses, ela é um canteiro de obras inacabadas. Vamos lá. Você tem lá, no Jardim Casqueiro, na entrada do Casqueiro, o novo Parque Linear, o novo Jardim Casqueiro que nasce. E, de novo, gente, o que eu estou vendo lá somente são os batistacas, vereador Afonsinho, que não param dia e noite. É muito mais fácil sair o rabo do dragão, cabeça do dragão, mas o Parque Linear está difícil. Licenciamentos ambientais, não existe uma equipe técnica que consegue ver isso antes de se iniciar uma obra? Os licenciamentos não foram todos encaminhados? Sim. Vejam a questão do Parque do Perequê, vejam o nosso Parque Anilinas. Obras que foram feitas em governos anteriores que deveria se ter pelo menos respeito de se manter a manutenção do que é a cidade de Cubatão. E o que nós vemos no dia de hoje? Vemos uma cidade que muito se fala e que muito pouco se faz. Até porque, como falei, a minha fala anterior, são obras que se iniciam na cidade e que somente cientistas que pudessem vir aqui analisar o que está sendo feito. E aí você tem hoje o desserviço de muitos serviços que são contemplados com placas, com faixas, com falsas inaugurações, vereador Alessandro, e que não conseguem atender a contento os munícipes da cidade de Cubatão. Basta a gente lembrar que no calendário oficial da cidade de Cubatão, da nossa matriz, ontem, muito triste, quando o padre foi, deu um puxãozinho de orelha no chefe do executivo, porque o mesmo se compromete, vereador Ricardo Queixão, se compromete a fazer que está dentro do calendário oficial da cidade de Cubatão. Infelizmente, palavras o vento leva. E ontem o padre sabiamente conseguiu lembrar, senhor prefeito, não prometa aquilo que o senhor não pode fazer. Quase que o narizinho do prefeito cresceu, porque de mentira até o padre já está cansado. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se conta. Aprovado. Palavra, vereador Alessandro. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio. Gostaria que consultasse o plenário para que pudéssemos ir direto para a ordem do dia. Submeto ao plenário questão de ordem, vereador Sérgio Calçado. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se conta. Aprovado. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 655/2021, projeto de lei número 84/2021, autoria Rodrigo Ramos Soares. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 de emenda interna, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Declara de utilidade pública a entidade que menciona e dá outras providências. Em discussão, em votação. A votação está aberta para os nobres pares votar. Por favor, vamos votar. Vereador Alessandro, vereador Sérgio Calçado. Vereador Tinho, por favor, já votou? Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Alessandro. Presidente, senhores vereadores, já adianto meu voto favorável.
Ali no meu momento, a qual me refiro ao contrato da Fundação São Francisco Xavier, deixar muito claro aqui que desde que eles chegaram até o dia de hoje, nós não temos acesso à prestação de conta nenhuma. O dinheiro correu frouxo ali, só entrou e a gente não viu o resultado disso. E falar em prestação de conta, senhor presidente, nós estamos no mês de agosto, não é isso? Até agora não foi apresentado nessa casa a prestação de conta referente ao primeiro quadrimestre da saúde. Olha só que absurdo, isso nunca nós passamos aqui. Agora eu quero falar do pronto-socorro infantil. Olha que ponto, olha que ponto chegou. Nós não tínhamos médicos ontem para atender aquela criançada. Está aqui hoje, ó, nós apresentamos um requerimento aqui em relação ao projeto de lei que precisa passar nessa casa, em relação aos agentes comunitários de saúde e o agente de endemia. E o secretário se prontificou a mandar para essa casa o projeto, e eu tenho certeza que todos aqui estão favoráveis a isso, só que precisa vir para cá. Então, mais um mês eles não vão ter condições de receber, Tinham. O dinheiro vem direto. É um dinheiro direcionado, não é nada daqui, é um dinheiro do governo federal para esses. Cara, que absurdo, não dão importância a nada. Eu estava dizendo aqui, vocês não tinham chegado, não dá importância para idoso, não dá para familiar de quem já morreu, não dá para criança, não vai ser para os agentes, cara. Então, precisa, eu disse aqui, precisa os segmentos se organizar, todos se mobilizarem e ir para a rua, meu irmão. Porque o cara está avacalhando com a cidade, meu irmão. Não dá importância para vocês, um segmento tão importante de saúde preventiva. A gente falou agora de controle de zoonose, né? Cara, não tem nenhuma política efetiva no município, sequer uma. Nós não temos. Até quando isso? Meu, eu já disse a todos vocês, participei de algumas reuniões, a nossa parte nós fizemos, o requerimento foi aprovado pelos 15. Me prontifiquei. Quando chegar nessa casa, põe embaixo do braço, para falar com o pessoal aqui da Câmara, e eu faço parte da comissão onde o Tinho preside, na Comissão de Saúde, e o presidente, eu tenho certeza que quando chegar vai pautar, mas não chega aqui, meu. Então vamos mobilizar todos os agentes de endemia, agentes de saúde, vamos lá para a porta, meu irmão, uma faixa bem taxativa mesmo, que não tem interesse nenhum em nenhuma política, senhor presidente. Senhor presidente, os 15 precisam ir para cima, senhor presidente. Até quando isso, cara? Não tem um segmento na cidade satisfeito, cara. Perdeu o comando, entrega o comando da casa para outra pessoa. Presidente, assume lá. O senhor assume lá? Estou disposto a te ajudar, cara. Mas não dá. A cidade não tem comando. Perdeu o comando, perdeu o controle. A vergonha da região é a cidade de Cubatão, pô. Continua em votação. Palavra, vereador Sérgio Cossados. Senhor presidente, senhores vereadores, como previamente o vereador Alessandro já colocou, a questão dos agentes de saúde é mandar para cá, que eu tenho certeza que essa Casa Legislativa irá fazer sua parte. Por outro lado, vereador Alessandro, você sabe o que vai vir para cá? Vai vir para cá a privatização do poliesportivo, virá para cá a taxa do lixo. Isso está chegando, gente. Isso já está passando pelas comissões. Por quê? Porque a preocupação do senhor prefeito municipal é de trazer recursos. Para quê? Para não dar atenção para vocês, para não dar atenção para a população, para as nossas crianças que ontem ficaram sem médicos. Por quê? Eu não sei o que ele espera de sua vida. Ele vive o inferno astral, sim. Até porque acredito que esse cidadão hoje, ele não consiga falar nem com o celular dele, até porque celular ele não tem, né? Está confiscado pela Polícia Federal. Está confiscado pela Polícia Federal. Nem celular ele tem. Então, eu não sei se ele tem comunicação. A gente precisa perguntar se há comunicação entre o prefeito e o seu secretariado. Porque eu nunca vi um desserviço junto à população de Cubatão como esse chefe do executivo tem feito com a nossa cidade. Até porque não existe nenhum lugar nessa cidade que esse cidadão chegue, que as pessoas se aproximem dele. Ontem, quem esteve ontem na missa, já falei anteriormente, o puxãozinho de orelha que ele levou do Padre John, aquilo ali para o bom entendedor, ele colocaria o rabo entre as pernas e sairia fora. É muita vergonha para um homem. Mas vergonha? Será que vergonha é algo que ele tem? Não tem, vereador Alessandro. Ele sabe o que é vergonha na cara? Não. Porque a cara
e até o nariz é de Pinóquio, porque quem mente para a população, quem se vira de costas para as nossas crianças, para os nossos idosos, para as nossas crianças com necessidades especiais, está preocupado com o quê, Alessandro? Está preocupado em acabar a sua legislatura, seu mandato e ir embora daqui, até porque clima para esse cidadão aqui não haverá mais. É só, senhor presidente. Continua em votação. A Palavra, palavra, vereador Guilherme. Senhor presidente, nobres pares, que situação, viu? Olha, tá complicado. Várias áreas aí sendo afetadas. O cara como gestor público num papel de nada. Tá perdendo o controle, como você mesmo disse, Alessandro. Tá perdendo o controle. Pessoal, tudo, como eu havia dito aqui em algumas sessões passadas, tudo vem na força do MP, a força de uma pancada, um acontecimento. Não é possível. O cara não tem um olhar sensível. Isso porque, deixando bem claro aqui, ele fala pra gente que gosta de pessoa. E que a política é para quem gosta de pessoa. Como se a gente aqui fosse o lobo mau da história. Para estar cobrando políticas públicas, para estar devolvendo isso para a população. Não é para você guardar, não. Guardar, deixar ali no cantinho. Ah, não, tá aqui, ó. Isso aqui eu vou pensar, projeto futuro, ó. Cubatão lindo aqui, maravilhoso. Mas eu vou deixar aqui, ó. Não, pô, é colocar em prática. A gente não vê. Essa situação ontem do PS infantil, cara, terrível. E aí é que eu falo. Você vê ele indo pro PIR fazer vídeo, vai no Poupa Tempo falar que está atendendo, mas você não vê ele ir num PS infantil no horário de pico. Eu quero ver ele atender, o munícipe ligando para ele. Atende aí ao vivo, faz aí um videozinho com a Esmeralda no colo. Pô, vai lá. Fica bacana. Pô, não, pô. Cristal, Esmeralda. Pô. Não dá. Meu, é muito complicado. As crianças passando aperto no PS infantil, pô. Trocou o nome da cachorra? Troquei. Mas o pet é o mesmo, né? O pet é o mesmo. Tá tudo doido aqui, né? E o prefeito é ele também. Não mudou, pô. E aí você não vê uma atenção dessa em cima de uma situação que está ocorrendo na cidade. Gente, pega o problema, traz contigo, ó, vou buscar resolver. Não, ao contrário. A população chega na gente para a gente poder estar indo buscar essa resolução. Tá difícil. Essa corda uma hora rompe. E aí? Ela vai chicotear em alguém. E está acertando a população. É só isso, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem para a aprovação, ó, deixa eu ver aqui, até esqueci. Está, portanto, aprovado em segunda discussão, redação final, presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais a ver a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
A 29ª sessão ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão terminou. Em instantes eu converso agora com o vereador Alessandro Oliveira, que apresentou alguns requerimentos, vereador, dentre eles a prorrogação da SEV, Comissão Especial de Vereadores, relacionadas à falta de profissionais da saúde, né? Boa tarde ao senhor. Boa tarde ao telespectador. A necessidade do prazo, porque a gente fez alguns questionamentos, né? Estamos aguardando os documentos, que é em relação à falta de profissional na urgência e emergência. Logo, quando terminou a emergencial do Covid, nós identificamos a falta disso e o problema continua, né? Ou seja, o PS Central, o PS Infantil, ele funciona hoje com uma dificuldade imensa de profissionais na área de saúde para aquele setor de urgência e emergência. Então, a gente está esperando alguns documentos para que a gente tenha condições de finalizar esse relatório e encaminhar ao Ministério Público aqui. Outra preocupação do senhor, um requerimento apresentado também pelo senhor, foi com relação aos animais da cidade, das zoonoses, enfim. Isso, em relação à causa animal, em especial os animais que estão abrigados aqui no canil, atrás ali das zoonoses, né? A gente sempre, desde a época de Conselho Municipal de Saúde, a dificuldade que nós temos em relação aos recursos específicos para isso. É saúde, é meio ambiente. Saúde não pode comprar isso, meio ambiente não assumiu a responsabilidade. A gente simplesmente quer, Washington, chamar o Executivo para uma discussão e criar essa política. É meio ambiente? É meio ambiente, terá recurso, não isso que vem passando hoje, não ter condições de comprar alguns utensílios de higiene para os animais, a própria alimentação dos animais, e também a gente, nessa comissão que nós abrimos aqui, um serviço de urgência e emergência para os animais, ou seja, os animais internos e também os externos, né? Aquele que sofre um acidente, um cão, para onde você vai levar? São custos absurdos, né? Uma consulta particular num veterinário. A saúde preventiva no animal, ou seja, as vacinas, ou seja, também a questão da castração, né? Então, enfim, a gente quer criar uma política, a gente quer ter uma secretaria específica para a gente ter condições de cobrar para que aqueles animais, tanto os internos como os externos, tenham condições. É isso. Legal, vereador, um abraço e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Obrigado. Muito bem, está aí a participação do vereador Alessandro Oliveira conversando conosco aqui no término da 29ª sessão ordinária realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Você continue com a programação da TV Câmara de Cubatão pelas nossas redes sociais, YouTube e também Facebook, pelo canal 48.2 Digital e pelo canal 9 da Claro. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até o nosso próximo encontro.